Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste programa levantamos voo na companhia de Mark Wahlberg pela mão de Mel Gibson em Flight Risk, Voo de Alto Risco. Isso mesmo, ouviram bem. Flight Risk, filme de série B, que mais parece uma relíquia esquecida dos anos 90, é o novíssimo filme de Mel Gibson, um dos novos embaixadores conservadores que aquela criatura laranja destacou para espiar a perigosa Hollywood liberal. Mas, políticas à parte, vou falar deste filme por duas razões. A primeira é que sou fã da premissa que coloca pessoas aprisionadas em situações de tensão no interior daquelas latas voadoras a que chamamos aeronaves. A segunda é precisamente uma curiosidade pouco saudável em saber o que terá levado Mel Gibson, caído em desgraça como pessoa e ator, mas com uma respeitada carreira atrás das câmaras, a aceitar este projeto. Relembro-vos que podem subscrever o canal de YouTube para os episódios em vídeo e deixar os vossos comentários e opiniões em segundotake@gmail.com, no Instagram ou no Facebook. Vejam bem que o meu entusiasmo por ver Flight Risk atingiu tais proporções que me preparei devidamente para o receber. E como é que eu fiz isto? Na semana que antecedeu a estreia, revi nada mais do que 4 filmes que partilham a mesma premissa: tensão a bordo de aviões. Vi pela primeira vez Non-Stop, da dupla Jaume Collet-Serra-Liam Neeson, um filme que partilha curiosamente com Flight Risk a atriz Michelle Dockery. Também, numa primeira visualização, conta-se Horizon Line, filme que passou totalmente por baixo do radar, em plena pandemia do Covid-19, e que foi o único que encontrei que também se passa numa avioneta, em vez do mais tradicional avião comercial de passageiros de grande porte. Se Non-Stop é mais um veículo competente para Liam Neeson dar cabo de meliantes, pelo caminho salvando pessoas inocentes, já Horizon Line é um filme de menor orçamento que, ao tentar oferecer momentos de verdadeira tensão, estica a credulidade para, no final, ficar até sem saber que tipo de filme quer ser. Até que, inesperadamente, acaba. Revi também Flight Plan, filme hitchcockiano em que Jodie Foster vive aquele que deve ser o maior pesadelo de uma mãe. Ela procura a sua filha desaparecida num avião em pleno voo, quando toda a gente lhe diz não ter visto nenhuma criança a bordo. Este filme é mais um caso em que a boa vontade do espectador vai pelos ares no desenlace explosivo da trama. Menos ambicioso, mas muito mais interessante, é a peça de câmara Red Eye. Este é um dos últimos bons filmes do Wes Craven, em que Rachel McAdams, melhor que nunca, anda às cabeçadas com Cillian Murphy, na altura acabadinho de despontar na cena internacional, isto num jogo do gato e do rato que toma lugar no confinado espaço de um voo tardio. Apesar de abandonar prematuramente a cabina do aparelho e de resolver as embrulhadas da sua trama em terra firme, Red Eye é um sólido representante deste subgénero. Ora, toda esta preparação algo apressada foi uma reação à notícia da estreia de Flight Risk. Um filme que até ao final do ano que passou eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim que me apercebi da sua existência, fiquei imediatamente intrigado. Na verdade, continuo intrigado depois de ter visto o filme, porque tenho mais perguntas do que respostas. Por exemplo, como é possível que o argumento de Jared Rosenberg tenha sido votado um dos melhores da Blacklist em 2020? Será que o guião foi reescrito pelo realizador? Ou será que foi totalmente massacrado na sua execução? E o que levou Mel Gibson a embarcar neste projeto? Terá sido uma opção do próprio, em que viu valor artístico neste título, ou terá o feito por necessidades financeiras? E depois do filme feito, por que a relutância em vendê-lo como um filme de Mel Gibson? No cartaz, quem se vende é o realizador de Braveheart, Apocalipto e Exo Ridge, com o seu nome remetido para o fundo, com a fonte num tamanho tímido, em letras maiores e em grande plano. Quem dá a cara é a estrela Mark Wahlberg. E sim, aqui entre nós, eu fui à antestreia. Por falar no fervoroso católico Mark Wahlberg,
Mark Wahlberg, um ator que se penitenciou pela sua participação, imagine-se, em Boogie Nights, possivelmente um dos meus filmes em que participou. Enfim, presunção e água benta, cada um toma a que quer. Mas, como eu dizia, o que é que terá levado Mark Wahlberg a improvisar as suas problemáticas e desagradáveis linhas de diálogo num papel nada vaidoso, em direta oposição aos anódinos e beatos papéis em banais filmes familiares em que entrou nos últimos anos? Deputy Harris, hope you like flying. Beautiful day for it. I never flew U.S. Marshal before. Why is he all chained up? I have to get him to New York so he can testify against the Moretti crime family. Okay, hey, you're the boss. Topher Grace é Winston, um contabilista de um chefe do crime organizado em fuga no Alasca. Capturado pela US Marshal Madeleine, interpretada pela britânica Michelle Dockery, Winston aceita colaborar com a lei, concordando em testemunhar em tribunal contra o seu antigo patrão. Embarcam numa avioneta de regresso aos Estados Unidos, na companhia do piloto Daryl, encarnado por Mark Wahlberg. E, enquanto sobrevoam a paisagem hostil da região, percebem que o piloto é, na verdade, um assassino a solto, com intenções de matar Winston e Michelle. Dá-se início a uma luta pela sobrevivência e a uma busca pela identidade do traidor que colocou Daryl no encalço da agente federal e da sua testemunha. Lamento informar, mas apesar de todo o meu entusiasmo, Flight Risk é um desastre. É um desperdício lamentável de uma premissa simples e promissora, com uma execução na qual não se consegue discernir qualquer inspiração ou motivação do seu realizador. Na verdade, totalmente anónimo, não fosse a sua assinatura no genérico final. É certo que é preciso algum talento para conter 3 personagens num espaço físico, ao longo de toda uma longa-metragem, e ao mesmo tempo torná-la cativante. Mas temos que ser honestos. Seja qual for a nossa opinião sobre os envolvidos, aqui não há falta de talento. O que parece faltar é vontade e visão. A começar na direção de atores. Isto porque cada elemento do trio parece estar num filme diferente. Por exemplo, Topher Grace está numa comédia e larga larachas como um comediante num espetáculo de stand-up. Por seu lado, Michelle Dockery tenta emular a intensidade de Tommy Lee Jones no Fugitivo e na sua sequela US Marshals. Já Mark Wahlberg canaliza anarquia e ameaça com um vilão unidimensional saído de uma medíocre adaptação de banda desenhada, transformação física incluída. Não é surpresa nenhuma, e podem até ter visto isto no trailer, Mark Wahlberg ostenta uma careca como uma revelação supostamente cómica e definidora do caráter perigoso da personagem. Pena que a sua entrega ao papel, que o levou a rapar o cabelo, ao invés de usar uma careca postiça, tenha como resultado, na verdade, uma careca pouco realista. Porquê? Porque parece mais uma cabeça rapada do que calva. Ainda assim é desconcertante e, de certa forma, o ponto alto do filme, este lado psicótico de Wahlberg, nitidamente a divertir-se com o papel. O problema é que o marketing é enganador e tenta convencer-nos que o ator é a estrela desta história. Quando, na verdade, e cuidado com spoilers, Daryl é potencialmente um dos vilões mais incompetentes da sétima arte, passando a maior parte da curta duração de Flight Risk maniatado e inconsciente. Este é, na verdade, um erro tremendo que esvazia a experiência de tensão e qualquer interesse, sobrando maioritariamente cenas que funcionam ou como um vídeo de gameplay de Flight Simulator, ou cenas que não passam de inúmeras chamadas telefónicas com o exterior da aeronave que tentam alimentar a narrativa depois dos becos sem saída em que o guião de Jared Rosenberg se coloca a bordo. Tudo isto pontuado por uma tentativa de manipulação psicológica de Daryl sobre os passageiros, nos momentos em que se encontra consciente mas acorrentado, que acaba por fazer Daryl parecer mais o violador de telheiras do que o Hannibal Lecter. Como consequência, e apesar de uns bem-vindos 91 minutos de duração, Flight Risk é aborrecido e inconsequente. E quando chegamos à sequência final, a violência, em vez de catártica,
é gratuita e aleatória, acabando a funcionar mais como alívio cómico do que como apontamento merecido, incluindo uma pequena cena de ação tardia que demonstra como, passados 37 anos, Assalto ao Arranha-Céus continua a ser um modelo de excelência para o cinema de ação. Há muito que se fala em Mel Gibson para realizar Arma Mortífera 5 e foi anunciado que se encontra, neste momento, a trabalhar na pré-produção da sequela de A Paixão de Cristo, na qual vai abordar a ressurreição do Messias. A sério, eu não estou a brincar e podem facilmente verificar este facto. Por isso, Flight Risk parece nitidamente um acidente de percurso numa carreira que ainda procura voos mais altos. E claro que, como a nostalgia ainda vende e a inocência do passado apresenta-se como um bálsamo à loucura do presente, é nas glórias de outrora que Mel Gibson procura ainda alguma redenção. Espero que tenham gostado deste programa. Já sabem que podem subscrever o canal de YouTube e enviar os vossos comentários e opiniões para segundotake@gmail.com, para o Instagram ou para o Facebook. Encontramos no próximo episódio. Até lá, boas fitas.